No século XVIII, Minas Gerais era o coração econômico do Brasil colonial, mas também um caldeirão de dívida. O ciclo do ouro atraiu milhares de pessoas, mas à medida que as minas se esgotavam, a situação econômica da região se deteriorou. A riqueza gerada pela mineração seguiu quase exclusivamente para Portugal, deixando a população local à mercê de pesados tributos. O sistema tributário da era colonial era opressor. Um dos tributos mais temidos era a derrama, uma cobrança extraordinária para garantir que Minas Gerais entregasse 100 arrobas de ouro anuais à coroa portuguesa. Quando essa cota não era atingida, os soldados entravam nas casas dos cidadãos para confiscar bens e valores. Isso criou um clima de revolta, especialmente entre a elite local, que sofria tanto quanto os mais pobres. E há relatos de que algumas famílias, ao saberem que seriam visitadas pelo derramamento, enterravam seus bens em locais secretos para evitar que fossem confiscados. O iluminismo, que pregava liberdade, igualdade e fraternidade, chegou ao Brasil pelas mãos de livros contrabandeados e ideias trocadas entre os intelectuais da época. Além disso, acontecimentos como a independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa em 1789 serviram como inspiração direta para os inconfidentes. Essas influências alimentaram a esperança de que Minas Gerais pudesse ser um estado livre, com um governo republicano e mais justo. Uma elite intelectual formada por advogados, médicos, padres e militares conspirou contra a coroa. Os líderes do movimento eram homens bem educados, como Tomás Antônio Gonzaga, poeta e jurista, Cláudio Manuel da Costa, advogado e também poeta, e o mais famoso deles, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Diferente dos outros, Tiradentes não vinha de uma família rica e tampouco tinha um cargo de prestígio. Ele era alferes, posto militar de baixa patente, e dentista amador, o que lhe rendeu o famoso apelido. Os conspiradores discutiram planos para se rebelarem, incluindo uma revolta armada e o envenenamento das tropas portuguesas, mas nunca chegaram a executar nenhuma ação concreta efetivamente, porque o movimento foi desmantelado antes mesmo de começar. Joaquim Silvério dos Reis, um dos participantes, traiu seus companheiros ao denunciar o plano às autoridades portuguesas em troca do perdão de suas dívidas. Sua traição foi revelada na prisão dos principais líderes em 1789. Tiradentes assumiu toda a responsabilidade pela conspiração, talvez por idealismo ou para proteger os outros conspiradores. Ele foi condenado à morte, enquanto os demais receberam somente penas de exílio. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi pendurado pelo pescoço no Rio de Janeiro. Após sua execução, seu corpo foi separado em diversas partes e foi espalhado por toda Minas Gerais, como forma de intimidar a população. No entanto, a brutalidade da ação teve efeito contrário. Tiradentes foi transformado em um símbolo de resistência e liberdade. E um fato curioso é que a barba e os cabelos longos que Tiradentes ostenta em retratos foram invenções da República, que o retratou como uma espécie de Cristo brasileiro, para reforçar sua imagem de mártir. Embora tenha fracassado, a Inconfidência Mineira deixou um legado profundo. O movimento atraiu futuros movimentos de independência e foi resgatado como símbolo pela República em 1889. Hoje, Tiradentes é lembrado como um herói nacional, e seu sacrifício é celebrado anualmente em 21 de